Olá, meus amigos, muito bom dia. Que esta seja a melhor segunda-feira da sua vida, o melhor dia da sua vida, em nome do Senhor Jesus, porque todo dia, cada dia, quando nós temos a direção do Espírito Santo, cada dia é melhor do que o anterior, porque ele vai renovando, fortalecendo e fazendo a gente amadurecer na fé, desenvolver a fé. Afinal de contas, nós não podemos ficar com uma fé infantil, uma fé criança. A nossa fé tem que ser desenvolvida e só com o tempo ela vai amadurecendo. Agora, hoje eu queria tratar, e eu penso que essa semana nós vamos tratar desse assunto, porque ele fala de você que está me assistindo nesse momento. Seja você cristã ou não, seja você qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua fé, mas a mensagem da palavra de Deus diz respeito a você, a mim, a cada um de nós, qualquer ser humano, porque ela faz elucidar, ela faz a gente entender por que muitas pessoas, ao lerem a Bíblia, elas não conseguem compreender a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus é loucura, o Evangelho é loucura para os que não creem. É loucura para os que não creem. Por quê? Porque não creem. Então a palavra de Deus só se revela para os que creem. Mas quem crê e quem não crê? É isso que nós vamos tratar aqui a partir de agora. Veja só, se você pegar a sua Bíblia aí e abrir em 1 Coríntios, capítulo 2, e no versículo, especialmente o versículo 14 e 15, diz assim, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz dessa forma: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las. Quer dizer, não entendem e não podem entendê-las. Por quê? Porque elas, as coisas do Espírito Santo, se discernem espiritualmente. O que significa isso? Vamos ver já. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que significa isso? Bem, o fato de você compreender a palavra natural, você já sabe, natural é natural. Tudo que é da natureza é natural, tudo que é deste mundo, do reino humano, do mundo, é natural. Se você me permite, deixa eu molhar aqui o gogó, porque começa a falar, a boca fica seca, então tem que dar um jeitinho aqui. E veja só, veja como é interessante. Você e eu, cada um de nós, é uma pessoa natural
ou espiritual. Das duas, uma. Não existe meio termo, não existe coluna do meio. Ou você é uma pessoa natural, ou você é uma pessoa espiritual. Vamos ver a diferença. Muito bem. Olha só. Veja que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, e eu espero, eu conto, eu creio, eu confio que o Espírito Santo há de me dirigir, me guiar, para explicar esse texto, para que você venha conhecer a sua fé, conhecer-se a si mesma, a si mesmo, para você saber como vai a sua vida, para onde está caminhando a sua vida. Isso é extremamente importante, porque se você não tiver uma convicção pessoal ou para onde vai a sua alma, então você não vai saber, não vai compreender o que está escrito na palavra de Deus, que alerta sobre esse assunto. Então, nós queremos explicar isso para vocês. Veja só, o homem natural, quem é o homem natural? O homem natural, todos nós nascemos homens naturais, pessoas naturais. Todos nós nascemos dos nossos pais. Os nossos pais nasceram dos seus pais, dos nossos avós, e assim por diante. E começou tudo com Adão e Eva. Adão e Eva geraram um filho. Por que Adão e Eva pecaram? O pecado de Adão e Eva, o DNA de Adão e Eva, o DNA do pecado de Adão e Eva, pegou nos seus filhos, foi trazendo para os seus filhos, os seus filhos gerando outros filhos. E até que chegou até nós. Toda a humanidade foi gerada no pecado. Toda a humanidade foi gerada no pecado. Portanto, toda a humanidade era natural, era pessoa natural. Alguns deixaram de ser naturais, mas a maioria permanece pessoas naturais. E isso significa muito, extremamente importante, porque uma pessoa natural que ainda tem o DNA deste mundo, ela não consegue entender a palavra de Deus. Ela só consegue entender parte da palavra de Deus. Ela só consegue entender as promessas da palavra de Deus. Ela costuma dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso ela sabe dizer, de cor e salteado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Ela sabe falar isso. Jesus disse: eu vim para trazer vida e vida com abundância. Quer dizer, a pessoa natural, ela da Bíblia só entende as promessas, só as bênçãos. Ela não entende a razão, ela não entende o fim, ela não entende o propósito de Deus para a vida dela. Então ela, às vezes, é religiosa, pertence a uma denominação, às vezes ela é um profissional da religião, como o caso de Nicodemos. Nicodemos, ele era um homem natural. Nicodemos, quando você lê lá o capítulo 4 de João, você vai ver que Nicodemos, capítulo 4, se eu não me engano, não, capítulo 3, ele era um homem natural, mas ele era um mestre, ele era um homem bem educado, ele foi educado para ser um dos principais dos fariseus, era um homem que tinha
leitura. Naquela época, nem todo mundo sabia ler, mas ele era um homem que, além de saber ler e escrever, ele era muito educado, extremamente capacitado, inteligentíssimo e sincero na sua fé. Mas Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode ver o reino de Deus. E é o que acontece com as pessoas que são naturais. As pessoas naturais, elas não conseguem ver o reino de Deus. Elas só conseguem ver as promessas de Deus. Elas têm conhecimento das promessas, mas não têm conhecimento dos mistérios do reino de Deus e como chegar ao reino de Deus e como ser transferido do reino deste mundo para o reino de Deus. E isso é importante você saber, porque você não pode ficar iludida apenas com as promessas de Deus. Ah, o Senhor é meu pastor. Ah, tudo posso naquele que me fortalece. Tá bom, mas eu pergunto a você, quando você enfrenta um problema, uma dificuldade, quando você enfrenta um agravo na vida, como é que é a sua fé? Como é que você reage? Você se vê sem chão. Por quê? Porque você não tem estrutura, você não tem fundamento, você não tem base para vencer aquele problema. Porque a sua fé está focada apenas nas promessas, das bênçãos, das conquistas, do sucesso, do dinheiro, da saúde, da família. A sua fé está focada apenas nas promessas de Deus. E isso você entende na palavra dele. Você entende. Mas isso não é suficiente. Não é mesmo. Não dá mesmo. Porque quando a pessoa chega diante de um desafio, ela não aguenta se ela está focada, se ela está fundamentada, se a sua fé está apenas focada nas bênçãos. Ela não aguenta, ela não suporta. Essa é uma realidade. Por exemplo, você que tem uma criança em casa, você tem filho, por exemplo, criança, e a sua criança é muito inocente. Então, ela só entende o que recebe. Então, você dá um pirulito, você dá um chocolate, você dá um sorvete, você dá uma coisa que lhe agrada, então ela fica quietinha, ela fica sossegada. Mas se você lhe dá um ensinamento para ela obedecer, não, aí ela não aceita. Por quê? Porque ela é criança, ela é imatura, ela não entende. Assim também são as pessoas naturais deste mundo, as pessoas que pertencem ao reino deste mundo. Elas não entendem a palavra de Deus. A palavra de Deus é grego para elas, porque, infelizmente, elas não têm o discernimento espiritual para entender, compreender a palavra de Deus. E o mais difícil e o cruel disso tudo é que as igrejas, e dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, obviamente, nós temos essa situação, muitas pessoas, mas muitas pessoas têm caminhado com apenas as promessas de Deus. Elas não têm caminhado com o discernimento da palavra de Deus. Compreende, minha amiga e meu amigo? Quando a pessoa é natural, quando a pessoa mantém a sua natureza, eu diria carnal, mundana, ela só se apega às
promessas de Deus. Ela não se interessa em receber o Espírito de Deus para ter o discernimento espiritual. Por isso Paulo fala, o homem natural não compreende. E você quer continuar sendo natural, amiga e amigo? Se for o seu caso, você quer continuar sendo natural? Você quer continuar tendo o DNA deste mundo? Porque quando a pessoa tem o DNA deste mundo, ela não entende o DNA de Deus, ela não entende o reino de Deus, como Nicodemos, que não podia enxergar o reino de Deus sequer. Jesus ainda foi mais fundo. Olha, ô Nicodemos, você veja que a cegueira de Nicodemos era tão grande, que ele chegou ao ponto de dizer, como é que pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? Parece uma pergunta tola, não é? Uma pergunta que não deveria ter sido feita, não, mas essa pergunta Jesus permitiu que fosse escrita para mostrar para as pessoas que vivem no reino do mundo, são cegas, como elas têm sido cegas, como elas têm a natureza humana, a natureza do mundo, que não deixa-as enxergar as coisas espirituais. Como, Senhor? Como que pode eu, por exemplo, um homem velho, voltar ao ventre de minha mãe e nascer novamente? Nem que fosse recém-nascido não poderia fazer isso, quanto mais um adulto já com a idade avançada. Quer dizer, é loucura, né? É loucura fazer essa pergunta, mas ele tinha razão, porque ele era natural, coitado. Ele era completamente cego. É como Paulo fala que as coisas de Deus, do Espírito de Deus, parecem loucura. E pareceu mesmo loucura para Nicodemos. Aí Jesus não respondeu essa pergunta. Jesus então disse, olha, o Nicodemos, quem não nascer da água, que é o batismo com o Espírito Santo, o batismo nas águas, melhor dizendo, quem não nascer da água, que é o batismo nas águas, e do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, não pode deixar o reino do mundo e entrar no reino de Deus. Não pode. Obviamente, Nicodemos deve ter ficado completamente, entrado em parafuso. Aí que ele ficou meio sem entender mais nada. Mas eu quero que você entenda, minha amiga, para que você venha se avaliar, para ver em que mundo você está, no reino do mundo ou no reino de Deus. Essa é a questão. Aonde você está? No reino do mundo ou no reino de Deus? No reino do mundo, a pessoa não entende, não discerne as coisas do reino de Deus. Porque o reino do mundo até é visível. Você pega nas coisas, você toca, você sente. Mas o reino de Deus é invisível. É muito legal. O reino de Deus não é visível para todas as pessoas, só é visível para aqueles que nasceram no reino de Deus, que são pessoas espirituais. Então, Paulo está falando aqui, a pessoa natural não consegue ver o reino de Deus, não consegue entrar no reino de Deus, por isso, porque elas são carnais, elas são mundanas, elas vivem de acordo com os seus corações, o que sente ou deixa de sentir, suas emoções, suas sensações. Por isso
que inicialmente eu falei. Quando a pessoa não nasce de novo, quando a pessoa é natural, ela está no reino deste mundo, ela só pensa nas bênçãos de Deus. Ela só quer resolver problemas na igreja. Vai na igreja só para resolver os problemas físicos. É o casamento, é a vida financeira, é o problema de saúde. Então elas estão focadas no material, no corpo delas. Elas estão focadas nas conquistas delas. Porque ela é natural, porque ela pertence ao reino deste mundo. Mas quando ela deixa esse reino do mundo e entra no reino de Deus, aí ela sai da condição de pessoa natural para a pessoa espiritual. Aí sim ela é espiritual. Quando ela é espiritual, aí sim ela entende a voz de Deus. Ela lê a Bíblia, ela compreende o que o Espírito Santo fala. Ela tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Lembra que Jesus falou? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aí a pessoa natural diria assim, mas eu tenho ouvidos. Eu tenho aqui os meus ouvidos. A pessoa natural é assim. Mas Jesus está falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo fala. Quer dizer, para você discernir, entender, compreender, perceber a voz do Espírito Santo, você tem que ser espiritual. Se você não for espiritual, você não vai entender. É isso aí, minha amiga e meu caro amigo. Claro, salvo quando o Espírito Santo se revela para a pessoa, para que então ela atenda a sua voz e então venha se converter, venha se entregar, venha se render, venha se arrepender, venha se batizar nas águas, venha então receber o batismo com o Espírito Santo. Mas eu queria tratar desse assunto e eu vou destrinchá-lo o máximo possível durante essa semana. E se você tiver interesse, então continue com a gente. E se você conhece alguém que você sabe que é carnal, que é uma pessoa... É chato falar carnal, mas não tem outra expressão. Ou a pessoa é carnal ou ela é espiritual. Se você falar natural ou espiritual, ela vai ficar na mesma. Mas se falar carnal, mundana, não espiritual, aí vai ver a diferença entre o natural e o espiritual. Falaremos mais a esse respeito amanhã, com muito prazer, porque eu creio que essa é a direção de Deus para despertar o entendimento das pessoas, para que as pessoas não olhem, não leiam a Bíblia com os olhos emotivos, com o coração, mas leia com a sua inteligência, o seu intelecto, com o seu espírito, porque Deus é espírito e Ele não usa coração, Ele usa espírito, a palavra, a inteligência. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.